Reis, capítulo 5, versículo 13 e o 14, que diz assim: Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. Esse aqui é o testemunho, irmãos, da cura do general Naamã. Essa palavra nos deixa bem claro que não existe coisas impossíveis para o nosso Deus. Porque naquela época não tinha nenhuma chance para paralisar essa praga, essa peste chamada lepra. Tanto que em Israel, uma pessoa que ficasse leprosa, ela era amaldiçoada pelo sacerdote e saía totalmente do convívio, inclusive por ser uma doença contagiosa. Demorou-se centenas, quem sabe até milhares de anos para contornar essa praga que ainda hoje existe como hanseníase, o nome da enfermidade, o nome científico. Então, tem como pelo menos paralisar, e não se ouve quase que falar mais nesse tipo de doença. Se hoje nós enfrentamos Covid-19, mas a gente já vinha com tantas coisas, como a dengue, por exemplo, que já matou milhares de pessoas também, não é? Então, na verdade, o mundo é um lugar doente, o mundo é enfermo, o mundo é contaminado, o mundo é contagiado. Todos os dias eu agradeço a Deus pelo dom da vida, pela existência, por então estar tendo essa experiência no contexto humano, como um ser humano no meio dos outros. Porque o verdadeiro ser não é esse que você está vendo aqui. O corpo é apenas a luva que está o nosso verdadeiro ser, que existirá para sempre. Então essa é uma experiência que nós estamos tendo, que dura 70, 80, 90, quem sabe até alguns têm chegado a 100, 100 e poucos. É muito rápido, é passageiro, mas o mundo é um lugar de desafios, né? Em todos os aspectos, tanto que o apóstolo João diz: filhinhos, nós sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Então aqui o mundo está contaminado fisicamente, né? E espiritualmente também, por causa, logicamente, do pecado que entrou no mundo pela transgressão cometida por Adão e por Eva, os nossos primeiros pais. Mas voltando aqui no Naamã, ele era um homem famoso, um general que vencia grandes guerras, mas não conseguia vencer essa batalha, a enfermidade no seu corpo. E a palavra de Deus diz que uma garota israelita que trabalhava na sua casa falou de um profeta que poderia orar por ele e ele ser curado em Israel. E Naamã pediu licença para o rei, formou uma comitiva e foi para Israel. E quando ele ia aproximando da casa do profeta, Deus já falou com o profeta Eliseu, e Eliseu mandou o seu auxiliar ir ao encontro do general Naamã e dizer para ele: desce até o Jordão, mergulha lá 7 vezes e você será purificado da lepra. Ele teve ali uma certa resistência, mas depois foi convencido pelos próprios soldados e mergulhou 7 vezes no Jordão. E aconteceu um milagre extraordinário. Na 7ª vez que ele mergulhou, quando ele se levantou das águas, diz a Bíblia,
que ele estava totalmente purificado, e aqui a palavra faz até questão de salientar o seguinte: a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Ou seja, o que Deus faz, ele faz bem feito na vida do homem. Amados, mas quais são as lições que nós aprendemos aqui com a atitude e o milagre na vida desse homem? A primeira lição que nós aprendemos é a lição da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, conforme está em Hebreus 11, versículo 1. Para ele ter tido coragem, irmãos, de ter saído da sua terra, ele fez uma viagem do seu país, não foi de uma cidade para outra não, ele saiu da Síria, atravessou a fronteira e foi a Israel para procurar um profeta de Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está no seu coração, na sua mente nesse momento, no meio dessa crise, no meio dessa dificuldade, no meio dessa luta, cada dia ouvindo notícias de pessoas infectadas e pessoas morrendo. Mas nesta manhã eu estou te chamando para exercitar a sua fé. É momento de fé, meus irmãos, é momento de crer. Quando você tem fé, você coloca a sua vida nas mãos de Deus, você coloca o seu cônjuge nas mãos de Deus, você coloca os seus filhos, você ora pelas pessoas. Por quê? Porque a sua fé está viva, a sua fé está em ação. A fé vai te levar a um segundo passo muito importante que aconteceu com Naamã, a atitude. Ele iniciou a sua viagem e ele foi em frente. Nisso nós vemos também o que? Uma ousadia. É momento de ousadia, não é momento de nós deixarmos o medo tomar conta, a síndrome do pânico, a depressão. Não aceita, irmão, rejeita isso aí, em nome de Jesus. Esse Deus que operou o milagre na vida de Naamã é o nosso Deus. Naamã nem era um servo de Deus, ele apenas ouviu falar de um profeta que podia orar por ele e ele seria curado. Ele era lá do meio dos pagãos, dos gentios, ele não era um israelita não, mas ele rompeu com tudo isso e ele realmente, ele acreditou, ele teve atitude, ele teve ousadia e depois ele teve o que? A perseverança. Ele se humilhou, entrou nas águas do Rio Jordão. Da primeira vez que ele levantou, ele continuava leproso. Da segunda vez que ele levantou das águas, continuava leproso. Na terceira vez que ele levantou, continuava leproso. Na quarta vez que ele se levantou, estava leproso. Na quinta, na sexta, da mesma forma, meu irmão. Mas o profeta não falou 5, 6 vezes, falou 7 vezes. Ele já havia mergulhado 6 vezes e nada havia acontecido, mas ainda faltava a última vez para ele mergulhar debaixo de uma palavra profética. E é isso que eu estou fazendo aqui nessa manhã. Eu estou proferindo uma palavra profética sobre a sua vida, uma palavra profética sobre a sua saúde, uma palavra profética sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho, uma palavra profética sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua cabeça, não está tudo perdido não. Deus está no controle. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E saiba de uma coisa, meu irmão, Deus continua com as rédeas da história na sua mão. Parece que está indo tudo por água abaixo, mas não, basta uma determinação da parte de Deus para que tudo isso mude, para que toda essa história tenha uma reviravolta, para que tudo se transforme, para que tudo se faça novo. O nosso Deus é poderoso e a nossa vida está nas mãos dele. Esse Deus que nos deu Jesus Cristo, que veio a esse mundo e derramou o seu sangue ali naquela cruz para nos purificar, para nos fazer novo homem, nova mulher, um novo jovem, para nos dar, irmãos, esperança e a certeza da vitória. Eu fico pensando, irmãos, qual deve ter sido o sentimento daquele homem quando ele levanta pela 7ª vez e que ele olha no seu corpo, nos seus braços, onde ele conseguia enxergar, e ele vira ali
totalmente purificado, totalmente curado daquela enfermidade maldita. Ah, meus amados, sabe o que aconteceu? Ele se converteu. Ele prometeu diante do profeta que nunca mais ele ia servir os deuses da Síria. Ele disse: eu quero levar um saco de terra aqui de Israel, com isso eu quero ter um marco profético ali, onde aquilo me representará um altar, e ali eu só vou adorar a esse Deus que me curou, a esse Deus que me purificou, a esse Deus que me deu vitória. Aleluia. Em nome de Jesus, entrega tudo e confia no poder de Deus. Nessa manhã nós vamos orar, nós vamos invocar a bênção do Senhor, e creia que o mesmo Deus que moveu poderosamente e por aqueles 7 mergulhos salvou Naamã, curou Naamã, que Ele está presente nesse momento para nos dar a vitória. Essa é a palavra.